Bom, hoje nós vamos ver a resolução de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, olha só, observe esse problema. No estacionamento de uma empresa, há 10 veículos, sabe-se que 3 funcionários dessa empresa foram trabalhar de carro e 2 foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidade de carros e de motos nesse estacionamento? Então, a gente sabe que o total são 10 veículos, entre carros e motos, tá? Só que, obrigatoriamente, a gente já tem 3 funcionários que foram de carro, cada um em um carro. Ele não especificou que foram todos em um carro só. Então, a gente vai levar em consideração que cada um foi em um carro. Então, eu já tenho 3 carros já contabilizando. E, obrigatoriamente, também 2 deles foram trabalhar de moto. Então, eu já tenho 2 motos. Então, eu tenho 3 carros mais 2 motos, tá bom? E aí, eu sei que o total de veículos são 10 veículos. Aqui eu já tenho 5 veículos, certo? Então, sobraram ainda mais 5 veículos. Esses 5 veículos a gente pode ter carros e motos, tá bom? Então, qual é a melhor forma de estar fazendo? A gente vai criar uma tabela, tá? Onde a gente vai ter aqui a quantidade de carros e a quantidade de motos. Então, e o total de veículos. Então, a gente separa aqui carros, motos e um número total, tá? O total tem que sempre dar 10. Então, a gente sabe que sempre vai dar 10. Então, a gente tem aqui, no mínimo, 3 carros, que foi os 3 funcionários. Então, para me ter um total de 10, vai faltar o quê? 7 veículos, que vão ser as 7 motos. Eu posso ter 4 carros também. Se eu tiver 4 carros, para o meu total chegar em 10, eu preciso de ter, então, 6 motos. Se eu tiver 5 carros, eu vou ter 5 motos para chegar num total de 10 veículos. E aí eu vou aumentando, olha, 6 carros, eu vou ter 4 motos para ter um total de 10 veículos. Se eu tiver 7 carros, eu preciso de ter 3 motos para me ter um total de 10 veículos. E o final, a gente sabe que o mínimo de motos que a gente tem que ter, ó, 2 motos. Então, aqui, ó, é o menor resultado que a gente vai ter para motos, são 2 motos. Então, eu tenho 8 carros para me ter um total de 10 veículos. Então, eu separei aqui várias possibilidades, né? Porque ele perguntou quais são as possibilidades. Então, essa situação tem aí essas 6 possibilidades diferentes. Então, eu coloquei aqui a tabela novamente, né? De distribuição, começando com 3 carros e terminando com 2 motos, tá? Então, aí, essas são todas as nossas possibilidades. A gente tem, então, uma única solução? Não, a gente tem várias soluções. Então, a gente coloca o resultado como um conjunto de soluções. Então, a equação que representa a situação é carros mais motos tem que ser igual a 10, onde o carro é pelo menos 3 e a moto são pelo menos 2. Então, todas as equações que vocês tiverem essas condições, eu tenho no mínimo tanto e no máximo tanto, façam a tabela e coloquem lá. Se eu tiver no mínimo 3 carros, quantas motos eu preciso? Se eu tiver no mínimo 4 carros, se eu tiver então 4 carros, quantas motos eu vou precisar? A gente sempre vai ter o valor total. Então, todos esses tipos de equações, a gente tem um valor total e um valor mínimo para cada uma das minhas variáveis. E aí, a gente consegue achar a solução. Então, aqui eu tenho 2 motos e 8 carros, 3 motos e 7 carros, 4 motos e 6 carros, 5 e 5, 6 motos e 4 carros e 7 motos e 3 carros. Esse é o conjunto solução, onde ele chamou as motos, né, no par ordenado primeiro e depois os carros no par ordenado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me procurando e qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem referente aos exercícios que vocês vão precisar fazer,
é só me procurar, ok?